Agora que você já tem o seu acesso ao sistema da Blug, eu vou te mostrar como configurar a sua loja em poucos passos. O primeiro passo é cadastrar os seus produtos no sistema. Então a gente vem aqui na aba Produtos, que é essa caixinha, e percebe que tem a lista de produtos, categorias, subcategorias e atributos. Antes de cadastrar os produtos, é importante entender a dinâmica de tudo isso, de cardápio e também das categorias e dos atributos. Então, os produtos podem ser divididos em categorias e subcategorias. Cada produto necessariamente tem que pertencer a alguma categoria. Então, por exemplo, se a gente tem uma porção de batata frita, a gente poderia ter como categoria para isso aí porções. Porém, essa exigência não ocorre para subcategorias, então você pode ignorar subcategorias inicialmente. Mas, a título de explicação, falando aqui rapidinho, uma subcategoria, ela está dentro de uma categoria. Então, se a gente tem uma categoria chamada porções, a gente pode criar uma subcategoria de porções de fritos. Seria uma possibilidade. Mas não precisa. Então, vamos começar cadastrando 4 categorias: bebidas, porções, massas e combos. Que aí depois a gente cadastra os produtos para ficar tudo organizadinho. Lembrando que essas categorias são o nosso exemplo. As suas categorias vão da sua necessidade real aí no seu negócio e do seu cardápio. Então vamos fazendo o cadastro aqui. Categorias, ó. Só clicar aqui em nova. Então, nome das categorias: bebidas. Aqui eu apertei Enter, mas você pode clicar também no botão. Porções, massas e combos. A gente fechar as 4 categorias que a gente precisa no nosso negócio. Feito isso, a gente vai entender os atributos e variações. O atributo é o gênero e a variação é a espécie, ou seja, são opções que o cliente vai marcar ali na hora. Então, exemplo, tipo de massa seria um atributo. E aí, para os tipos de massa, a pessoa pode escolher se ela quer espaguete, penne, lasanha, ravioli. Ponto da carne, quero ao ponto, quero bem passado, quero mal passado. Então, o ponto da carne é o atributo. O ao ponto, bem passado, mal passado, seria a variação. Então, atributos, variações. Outro exemplo, tamanho da porção. Então a gente tem as porções lá como categoria, e aí tamanho da porção é qual? Pequeno, médio, grande. Então vamos fazer esse cadastro. No nosso caso, a gente pretende ter pelo menos uma porção, já que a gente criou a categoria porções. Então vamos criar os tamanhos dessa porção, dessa ou de qualquer outra que a gente venha a querer criar mais na frente. E aí no nosso exemplo a gente pode definir 2 tamanhos para começar, normal ou grande. Sendo normal a R$0, e aí é o preço padrão mesmo, e não... A pessoa marca, mas não tem custo adicional. Ou se ela quiser o tamanho grande, e aí ela marca, mas tem um adicional de R$20 ali do preço. Então, começando, atributos, a gente vai criar um novo atributo, que é o gênero. Então, tamanho da porção. E aí a gente percebe que tem essas possibilidades a mais que a gente pode marcar. E aqui um detalhe, que no máximo o cliente pode marcar uma opção. Por quê? Porque não tem como a porção ser ao mesmo tempo grande e normal, ou o tamanho é um ou é outro. Então a gente obrigatoriamente tem que criar essa exigência. Daí a gente vai informar para esse cliente na hora que ele for fazer esse pedido que no máximo ele pode escolher uma opção e que necessariamente ele tem que informar uma opção, que é qual tamanho que você vai querer. É normal? É grande? Então você obrigatoriamente tem que marcar isso aqui. E que você não pode marcar mais que uma, porque não pode ser normal e grande ao mesmo tempo. Então, você marca uma só. Feito isso, está cadastrado e agora a gente vai cadastrar os tamanhos que são normal, e aí é R$0, ou grande, pelo adicional de R$20. Então, está cadastrada essas opções. Vamos supor que eu tenha esquecido alguma opção, por exemplo, tamanho extra grande, que seria R$30. Nesse caso, a gente poderia até cadastrar o extra grande aqui, certo? E aí da mesma forma. Só que para vincular isso a um produto depois que ele já está criado. Então eu vou trocar aqui para uma conta que já está criada rapidinho. Então a gente tem esse produto aqui, também é uma conta de teste. Então a gente vem aqui em detalhes
e alterar atributos e variações. E a gente pode escolher quais atributos, nesse caso. A gente não tem nenhum atributo e nem variação criado, não existe nessa conta, mas a gente pode até mesmo criar por aqui. Então, ó, obrigatório, 1, e aí a gente chegou no mesmo caminho. Mesma coisa que a gente fez lá, a gente fez aqui agora dentro do produto, mas que a gente consegue vincular qualquer outro produto. Se a gente olhar isso aqui depois, vai existir também naquele mesmo local que a gente estava fazendo. Então, tamanho da porção. Só que a gente ainda não colocou. Não adianta digitar aqui, não tem nada. Então a gente vai criar agora por aqui. Ó, vamos criar o grande, ó, R$20. Vamos criar o normal, ó, a R$0. E vamos criar o extra grande a R$30. Então a gente tem tamanho de porção. Aí a gente marca os 3 tamanhos e está criado. Ainda não está vinculado. Então a gente clicando aqui, esse produto agora ele tem um atributo de tamanho de porção e que pode ser normal, grande ou extra grande. Então dessa forma fica resolvido, caso a gente lembre depois de um tamanho que faltou. Vamos mostrar rapidinho como a gente chegou no mesmo lugar. Então a gente fez de 2 formas, fez por aqui, fez do outro jeito e no final das contas a gente vem em atributos. Ó, essa é uma conta diferente e tá aqui cadastrado igualmente. Só que essa conta a gente criou com tamanho extra grande. E sendo que agora, além de criar, a gente também vinculou ao produto, como vocês perceberam. Então, voltando para a nossa conta, que só tem o tamanho normal e grande, agora vamos cadastrar uma outra possibilidade de atributo, que é o molho. Molho é o que vai acompanhar a porção. Então, no nosso caso de molho, a gente vai ter as opções de barbecue de goiaba, maionese caseira, geleia de pimenta e possibilidade de também ser sem molho. Então, mas por que uma opção de sem molho? Seria só ele não marcar nada. Só que aí pode acontecer da pessoa esquecer de marcar e depois ligar reclamando de molho. Pô, faltou meu molho, cadê e tal? Mas você não marcou nada. Mas eu esqueci. E aí fica nisso. Então a gente vai necessariamente exigir que a pessoa marque o molho e a gente deixa uma opção de sem molho, como preenchimento então obrigatório desse atributo. Daí a gente vem novamente nessa opção para criar um novo atributo que vai ser o nosso molho, informando ao cliente que é de preenchimento obrigatório. Então, necessariamente ele vai ter que marcar. Se ele não quiser, ele marca a opção sem molho e que no máximo ele vai poder marcar uma opção de molho, já que é um molho que acompanha a porção. Então não vai ter um adicional de preço nisso aí. Tá cadastrado o nosso molho e agora a gente vai criar as opções para esse molho. Daqui eu já dei uma adiantadinha pra gente, já criei o barbecue de goiaba, maionese caseira, geleia de pimenta e agora vindo aqui, ó, variações nova e digitei sem molho. Então vou cadastrar a R$0, que foi o mesmo processo que eu fiz para essas outras 3. Agora vamos cadastrar o nosso último atributo e as opções dele. A gente cadastrou a categoria massas, então vamos pensar em um prato executivo de macarrão. Para isso, a gente precisa definir quais são os tipos de massa que esse cliente vai escolher. Então vamos criar o atributo para esses tipos de massa. Então tá aqui, tipos de massa. E aí as opções a gente pode pensar talvez espaguete, penne, lasanha e ravioli. Pronto, tá definido. E aí o cliente vai poder escolher até 2 tipos de massa para esse prato. Só que aqui o custo de cada tipo de macarrão é diferente. Então a gente vai repassar essa diferença de custo com a nossa margem de lucro. E como seria isso? Ele vai poder escolher até 2, então ele pode escolher 1 ou 2, ou seja, é obrigatória essa escolha dele, tá obrigatório, e ele pode escolher até 2, ou 1 ou 2. 0 ele já não pode, porque a gente marcou isso aqui, então ele pode escolher no máximo 2. Então, pode escolher penne, só penne, pode escolher penne lasanha, penne ravioli, e assim por diante. Só que aí a gente vai cobrar dessa vez pelo mais caro, porque também a gente não quer tomar o prejuízo. Ou seja, a gente tem essas opções. Vamos supor que o cliente peça penne e ravioli e o penne custa R$20. Só que o ravioli é 25, que é o preço que a gente quer colocar. Se ele escolher só uma opção, beleza.
é R$20, é R$25. Só que se ele marcar o penne e o ravioli, a gente vai considerar o preço pelo preço mais caro. Feito isso, fica cadastrado os nossos tipos de massa e por fim a gente cadastra as opções que a gente quer para isso. Então, espaguete, penne, lasanha e ravioli, cadastrar um por um aqui. O espaguete vai custar R$20. Tá cadastrado. O penne vai custar R$25. O ravioli vai custar R$27,90 e a lasanha vai custar R$23. Agora, com os adicionais todos cadastrados, a gente pode partir no próximo vídeo para o cadastro dos produtos. Todo mundo fica astral, plug na lida, que beleza, na palma da mão. A certeza, funcionalidades são foda demais, PDV que a gente quer mais.